A paz do Senhor para os irmãos, nós vamos dar início à unidade 4, capítulo 4 da unidade 4 de Pentateuco, da disciplina de Pentateuco. Essa disciplina ela vai falar sobre deserto. Deserto é um local de aprendizado. Todo deserto para a vida do crente é um local de aprendizado. O deserto nunca é à toa e também é um local de passagem, não é um local de permanência. Mas é possível o sujeito permanecer no deserto quando morre, que foi o que aconteceu com a maior parte do povo de Israel, inclusive ali Arão, Miriam e o próprio Moisés, que não entrou na terra prometida. Mas nós vamos ver nesse capítulo as lições que podemos extrair do povo de Israel caminhando no deserto, da caminhada deles no deserto, na qual muitas coisas aconteceram, e dessas coisas que aconteceram nós podemos extrair muitas lições, muitos ensinamentos, extrair aprendizados para a nossa vida. Capítulo 4, o deserto, uma fonte de lições. 4.1, as experiências positivas de Israel no deserto. Nós vamos falar nesse momento sobre as experiências positivas e depois, logo após, as negativas. Entre as experiências positivas, nós temos a organização do povo no acampamento. Aqui fala sobre a centralidade onde a casa de Deus ficava no centro e as tribos acampadas ao redor do tabernáculo ali no deserto. Centralidade, casa de Deus. As 12 tribos se posicionaram em 4 grandes blocos, cada bloco composto de 3 tribos, uma sendo a líder. Toda essa organização era fruto da obediência à ordem de Yahvé ao seu povo, que tem como princípios a ordem, a organização e a autoridade. Diz o livro que essa organização facilitava o combate aos inimigos, que o socorro ficava dá a entender que o socorro ficava um pouco imediato devido à disposição ali ao redor do tabernáculo da casa de Deus. Tem muitas coisas que Deus nos ordena e nós não sabemos nem porquê. Essa disposição, o livro diz isso, mas nós não sabemos exatamente o porquê Deus estabeleceu assim. A questão é que Deus tem uma vontade e Ele estabelece coisas que muitas das vezes nós não entendemos. E é melhor obedecer do que sacrificar. Uma nuvem que guiava o povo. O abençoado staff de Moisés, a sondagem da terra, o milagre do florescimento da vara de Arão, a serpente de metal. Todos esses episódios foram mencionados, eles trazem experiências positivas. Nós vemos a questão ali da vara de Arão que floresceu, onde Deus mostra quem Ele escolheu dentre o povo, quando muitos questionavam. A questão da serpente no deserto, em que pessoas eram mordidas ali por serpentes e eram curadas olhando para a serpente de bronze, aquela serpente que é o tipo de Cristo, onde o próprio Jesus ali em João, no Evangelho de João, capítulo 3, no diálogo com Nicodemos, ele menciona que Deus o levantaria, que ele seria levantado como a serpente no deserto, fazendo uma alusão à salvação de uma condenação, daquilo que traria morte para as pessoas. Então seria o livramento da segunda morte. As pessoas que olhassem para Cristo, em Cristo, naquela serpente, nós teríamos salvação. Assim como o povo de Israel teve na serpente de bronze, Jesus ali no lugar da serpente, as pessoas que olhassem para Ele teriam salvação, obteriam salvação. Então, dessas experiências positivas, nós podemos obter muitos ensinamentos. Agora nós vamos ver as negativas. Experiências negativas de Israel no deserto. Murmuração do povo. O questionamento feito a Moisés por Miriam e Arão. O desânimo pela reportagem negativa dos maus espias. A rebelião de Coré, Datã e Abirão. O ferimento da rocha. O dia da provocação. A prostituição entre israelitas e moabitas. De todos esses episódios negativos, o que mais chama a atenção é aquele do ferir a rocha, onde se entende que, pelo menos dentro do meio evangélico, que Moisés não teria entrado na terra prometida porque feriu a rocha, e não simplesmente deu a ordem ou a tocou. Mas se nós formos ler o restante do versículo, fala ali que houve uma ausência de fé em Moisés e em Arão, que eles não creram
para santificar Deus no meio do povo. O que exatamente foi essa falta de fé ou a atitude errada de Moisés? O texto não fica muito claro. Se entende que Moisés e Arão, eles tiveram um momento de falta de fé, e ali naquele momento, naquele episódio da rocha, não sei se pela atitude de ferir, ao invés de falar, ao invés de tocar, aí o texto não diz, mas o texto diz que teve falta de fé neles, e aquela falta de fé gerou algum tipo de atitude que fez com que o povo não reverenciasse a Deus, que fez com que Deus não fosse santificado no meio do povo, porque santificar tem o sentido de separação, mas com relação a uma reverência, ao dar a importância. E Moisés e Arão não tiveram êxito em fazer com que o povo reverenciasse e que Deus fosse santificado no meio do povo. Princípios pedagógicos extraídos da experiência no deserto. Administrar a liberdade, aprender uma nova concepção de autoridade, suprimentos e provisões vêm do Senhor, desenvolver uma religiosidade em Deus, cultivar relacionamentos saudáveis, refletir sobre o modo de vida antes e depois de ter conhecido a Deus. Então são aí princípios para o nosso ensinamento, que nós aprendemos com todos esses episódios do deserto. Que os irmãos venham examinar cada princípio, no capítulo 4 aí do seu livro de Pentateuco, e relacionar esses princípios com cada episódio ali descrito. Então, irmãos, o capítulo 4 menciona isso. O deserto é um aprendizado, e do deserto nós extraímos muitas lições, muito conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus, como se relacionar com Deus. No deserto, Deus nos ensina muitas coisas. E no deserto nós também temos milagres, nós temos provisão, nós temos orientação de Deus, e temos que vigiar com aquilo que a gente viu de negativo. Rebelião, murmuração, falta de fé, nós temos que vigiar com aquilo. O deserto ensina a todos nós. Esse capítulo é para que nós venhamos meditar nele para a nossa vida espiritual, lembrando que assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo está de pé para nós olharmos para Ele e termos Ele como referência dos livramentos que nós podemos ter, do cuidado de Deus para com a nossa vida, do cuidado principalmente nos livrando da condenação da segunda morte. Se você olhar para Jesus, você não vai ter o dano da morte, assim como os israelitas, muitos deles estiveram no deserto ali, não olhando para a serpente, antes da serpente ficar de pé ali para ser observada e para que eles viessem obter cura. Tá? Deus abençoe a todos e que os irmãos tenham um bom estudo, um bom proveito dessa lição e fiquem na paz do Senhor.